Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. Capítulo 1. Do sonho de arquitetura à realidade dos cabelos. A rua era larga o suficiente para acomodar uma improvisada quadra, onde se podia brincar de pega-pega, jogar futebol e tudo que a criatividade convidasse a fazer no intervalo entre a passagem de um carro e outro, onde nada parecia ter maior valor do que aquela liberdade experimentada através daquelas brincadeiras, em meio ao aroma que exalava das plantas que dividiam os canteiros da rua com os bancos que serviam de descanso nos intervalos. E se chovia, todos permaneciam lá, porque o banho de chuva representava um grande presente de Deus, em um sertão escasso de possibilidades, onde tudo o que se tinha era compartilhado entre todos aqueles do grupo. Eu era uma adolescente, como muitas outras do meu convívio social, que queria mudar o mundo, e me perguntava como poderia contribuir para isso profissionalmente. Sendo eu uma adolescente e o que mais eu conhecia era a limitação financeira, em que tomar um sorvete representava um luxo distante das minhas possibilidades. Vinda de uma infância na zona rural e a base educacional formal ser de escola pública, dentro de mim nunca enxerguei isso como uma limitação, porque acreditava que a minha parte eu poderia fazer da melhor forma possível e que dinheiro não precederia a minha capacidade de agir para transformar o que eu me propositasse a fazer. A casa de esquina, com apenas um quarto para o casal, que abrigava além deles 11 filhos, entre crianças e adolescentes, não parecia o cenário mais apropriado para o otimismo. No entanto, além de compartilhar o corredor e salas para a dormida, tínhamos algo muito precioso, onde a escassez era somente um veículo que nos conduzia à educação e a um nível de consciência da valorização de cada conquista, olhando sempre para o outro, porque havia a presença dos nossos pais sempre ressaltando o que tínhamos, sem olhar para o que nos faltava. Todos tínhamos tarefas a realizar e desde cedo ficou impresso em cada um o senso de comprometimento e propósito em tudo o que fosse realizar. O baixo salário que meu pai recebia como professor de escola pública, que na época atrasava por até 3 meses, não lhe era motivo suficiente para murmurar. Ele se utilizava daquela condição, juntamente com a minha mãe, para nos ensinar a utilizar, da melhor forma, os poucos recursos disponíveis, nos ensinando sempre que podemos contribuir com os outros, independente de quanto se tem, e que doar não é dar do que sobra, mas compartilhar o que se tem. E naquelas ocasiões, já nos ensinava conceitos de sinergia, onde 1 mais 1 podem ser 2, mas também podem ser 10. Cada amanhecer era um novo desafio, que começava a ser vencido quando sentíamos o cheiro do café que a minha mãe preparava para servir com uns bolinhos de frigideira, feitos com a massa de milho fresquinha que moíamos todos os dias para aquela finalidade. Aos 13 anos, quando me voluntariei a trabalhar pela experiência, decidi que seria arquiteta, desenvolveria técnicas de construção através de reaproveitamento de materiais para viabilizar a construção de casas populares. E assim comecei a estudar e pesquisar sobre materiais e soluções inteligentes para a construção de casas e passava todas as tardes na Biblioteca Pública Municipal de Cajazeiras, pois não havia internet. Sempre que alguém me perguntava o que eu seria profissionalmente, eu respondia com muita convicção que seria arquiteta. Entrei no ensino médio já trabalhando em uma papelaria durante o dia e estudando à noite. Não havia transporte público ou mesmo bicicleta,
e todos os trajetos eram feitos a pé. Na cidade de Cajazeiras, a maioria das ruas é bem larga e calçadas de pedra. Eu estava muito habituado a desafios, porém havia alguns momentos que desejava poder voar para resolver as minhas demandas que, como adolescente, me eram apresentadas. Finalmente chegou o tempo de prestar vestibular e depois de um ano de muita dedicação e uma expectativa positiva, própria da idade, eu bati na trave, mas não entrei no curso de arquitetura, porque concorria com outros estudantes mais bem preparados, aqueles com mais tempo para estudar. Isso para mim não era justificativa. Me senti muito frustrada por tantas noites acordada, estudando. Me senti envergonhada por ter sido tão otimista para nada e decidi que não faria mais vestibular. Porém, no ano seguinte, a minha irmã, Auxi, me ligou dizendo que era o último dia para inscrição do vestibular. E quando disse que não faria, ela insistiu que pagaria a minha inscrição, enquanto eu estava convicta que não faria, pois certamente não passaria em arquitetura. Ela seguiu lendo as opções de cursos disponíveis e quando chegou na opção de curso de jornalismo, eu disse que poderia ser aquela. Fiz a prova e passei com uma pontuação que daria para entrar com folga no curso de arquitetura se eu tivesse colocado como opção. O curso seria na faculdade da capital, João Pessoa, a 600 quilômetros de onde eu vivia. Dali tirei a minha primeira lição sobre foco e persistência. E entendi que o sentimento de frustração, experimentado no ano anterior, me tirou de uma rota que eu havia traçado, me conduzindo a outro destino que não representava uma escolha deliberada. Reconheço como uma característica da minha personalidade a capacidade de escutar e seguir uma orientação, mesmo sendo contraditória a minha decisão inicial, desde que eu perceba que existe coerência e essa me traga uma resposta, porque assim entendo que é Deus. O calçadão era um dos lugares mais charmosos da cidade de Cajazeiras, por onde as pessoas passeavam, faziam compras nas lojas, se encontravam para namorar e se divertiam à noite em barzinhos. Eu trabalhava naquela ocasião como vendedora em uma loja de roupas no calçadão, a Riviane Modas. Quando chegou o tempo de começar as aulas do curso de jornalismo na faculdade da capital, para onde eu iria morar e viver outras experiências. Meu pai sempre foi um homem íntegro, de postura incontestável e de bons relacionamentos, onde, na maioria das vezes, as pessoas o serviam sem ele pedir. Em João Pessoa, eu moraria na casa de amigos dos meus pais e até já havia conseguido um emprego de meio período em um jornal através de amigos dele. Comprei as malas e coloquei a minha energia direcionada para o novo tempo que me esperava. Minha cabeça não parava de pensar em como seria morar em um lugar tão grande, poder fazer pesquisas, ir à praia, conhecer novas pessoas, trabalhar no jornal, tudo novo, e a euforia tomava conta de mim. Porém, em um dia que parecia comum, fui apresentada a outras possibilidades. Era um almoço de domingo em que estávamos reunidos em família, pois na quarta-feira seguinte seria o dia da minha viagem para a faculdade. Quando, em uma conversa normal, o meu pai expressou a sua preocupação com relação à minha ida, justificando que ele confiava completamente na minha índole e nas orientações que recebi. Mas eu só tinha 18 anos. E jornalismo era um curso onde os estudantes se sentiam mais livres para experimentar alguns vícios. E eu, como uma menina do interior, morando longe de casa, poderia ser convidada a viver experiências desviantes. Além do que, aquela profissão me levaria a, no máximo, trabalhar em rádios ou jornais, e não tendi eu um perfil polêmico. Pouco me destacaria na profissão de jornalista, e ainda disse que se ele pudesse me acompanharia naquela jornada.
pois entendia que ele, estando por perto, certamente me sentiria mais segura para dizer não a coisas que pudessem me desviar da rota. A mesa estava posta e o cheiro da galinha caipira, que minha mãe costumava servir, acompanhada de pirão, estava no ar. Os domingos eram e são até hoje o dia em que todos se encontram para uma verdadeira conexão e troca na casa dos meus pais. Logo que papai concluiu a fala, eu disse que não iria mais para a faculdade e ele ficou extremamente preocupado de estar me desviando de um propósito, deixando claro que me apoiaria completamente e que estava somente expressando o ponto de vista de um pai cuidadoso. Eu o tranquilizei, afirmando que aquele nem era o meu sonho. Portanto, ele tinha razão em me mostrar que não justificava tanto sacrifício e exposição. E ele me abraçou dizendo que se fosse um homem rico, naquele momento, me daria qualquer coisa que eu quisesse. E mal sabia ele que a minha maior riqueza era tê-lo. Daquele episódio, aprendi sobre resiliência e comecei a busca pelo que de fato importava e dava sentido à minha vida. Prestei um novo vestibular e entrei na faculdade, agora cursando História na minha cidade de morada. Continuei trabalhando como vendedora durante o dia, estudava à noite e no domingo me divertia cortando, sem nenhuma técnica, os cabelos das crianças e amigas da rua. Tudo era diversão voluntária que me trazia muita alegria. Em um dado momento, alguém me questionou por que eu não aprendi a cortar cabelos, já que eu passava quase todo o meu único dia de folga fazendo aquilo com tanto prazer, e percebi ali uma chave para a questão sobre o que realmente eu gostava de fazer. Não tive dúvidas. Cortar cabelos. Foi a resposta que fez todo o sentido. A Rosângela, minha prima irmã, já tinha um salão em casa e me ajudou quando decidi fazer um curso de cabeleireiro por correspondência, pelo Instituto Universal Brasileiro, e ir para as comunidades no domingo, onde eu já era voluntária de outros projetos, para fazer as aulas práticas, cortando os cabelos dos moradores. Percebi que existem muitas formas de mudar o mundo, assim como descobri que há milhares de possibilidades para cada escolha que eu fizer. Cortar cabelos, para mim, era como ter uma varinha de condão à minha disposição, onde eu poderia, em poucos minutos, proporcionar uma incrível mudança na aparência e até contribuir com a autoestima das pessoas. Você já renunciou a algo que julgava importante para a sua vida? Pense sobre a sua experiência. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.